Olá, pessoal, boa tarde. Começando a nossa live de hoje. Eu vou conectar aqui com a nossa convidada. Só aguardando ela entrar. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Tô só aguardando aqui a Beth se conectar para a gente poder colocá-la aqui dentro da nossa sala. Oi, gente, Jaque, pessoal da Altenburg chegando, que legal. Tô só esperando a Beth se conectar aqui, tá? Para que ela possa entrar na nossa sala aqui. Vamos ver. A Beth acabou de entrar, vou colocá-la aqui com a gente. Tcharãs, tcharãs. Conectando. Oi, Beth. Olá, tudo bem? Oi, tá me ouvindo bem? Super bem, Ah, que bom. Flávia. E Que você, bom. consegue me ouvir bem? Sim, tudo certinho. Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Pessoal, se tiver algum problema de áudio, algum problema de imagem, vocês sinalizem aí pra gente, tá? E usem também esse campo de perguntas que tem ali no cantinho da esquerda, embaixo, para fazer as suas colocações, as suas considerações. Estamos em casa, né, Beth? Isso mesmo. Quanto mais em casa, melhor, ainda mais Isso aí. agora, né? Que o lema é ficar em casa. Exatamente. Ô, Beth, para a gente começar, eu vi que tem um timão da Altenburg aí entrando na sala, tá? Mas para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, para Ah, a gente aquecer legal, as turbinas. legal. Ótimo. Então vamos lá. Eu me chamo Beth Rachelli, né? Tô há pouco tempo aqui em Blumenau, cerca de 2 anos. Já tive algumas passagens em algumas empresas, né? Da região também, como a Marisol. Uma passagem bem interessante por lá. Fiquei em torno de 3 anos nessa companhia, gerindo a área de gestão de pessoas. Mas a minha grande trajetória profissional, ela se deu em Curitiba, em Uhum, empresas como Cargolift e Elog Logística. uhum, Então, agora estou conhecendo um pouco aqui de Santa Catarina, gostando bastante de morar aqui, perto da praia, né? uhum. Dessas pessoas, assim, com um astral extremamente diferente, né? E gostando muito da experiência das companhias aqui, de uma forma geral. E você está com um desafio gigante aí, né? A Beth assumiu uma diretoria de operações, né? Junto com a área de pessoas, né? Então, é diretoria de operações e gente, né, Beth? E isso Isso algumas mesmo. semanas antes da pandemia, não foi isso? Foi exatamente, assim, é um presente, mas um presente bastante desafiante, sabe? Foi exatamente no início de março, quando a companhia me fez esse convite, e daí, na sequência, aí a gente começou a viver esse momento de pandemia, esse momento de transformação. Eu Uhum. acho que bastante oportuno. Com certeza vai ser uns 10 MBAs em curto espaço de tempo que eu vou Uhum. ter. Não só Uhum. eu, né, que estou nessa nova cadeira, mas eu acho que, de uma forma geral, todos nós, né? Então, Uhum. nunca imaginávamos viver algo assim, né? É. E, além de não imaginarmos, a gente não tem histórico, né? Não tem Uhum. E histórico tendo do que que aprender fazer. muito rápido, né? É, Aprender, desaprender, reaprender, tudo muito rápido, né? isso mesmo. Isso Ô, Beth, eu mesmo. queria entrar no nosso tema te perguntando o seguinte. Eu vi uma pesquisa, eu estou aqui com ela, que foi publicada no Estadão e na Exame na semana passada, uma pesquisa feita pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte. Primeiro, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E não só ansioso no sentido do comportamento ansioso, mas da doença Uhum. ansiedade, né? E essa pesquisa levantou que casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram no Brasil e casos de depressão tiveram um aumento de Uhum. 90%. E assim, a gente não precisa nem do estudo para saber, né, que isso está acontecendo, né, nas nossas empresas, nas nossas famílias. A gente vem
vivendo uma conjuntura de muitas emoções estranhas, né? Medo da doença, Sim. angústia, né? Pela falta de visão do fim dessa situação, enfim. Aí minha pergunta para você é a seguinte: dá para fazer gestão de clima? Tem clima para a gente falar de gestão de clima? Como é que a gente fala de clima numa conjuntura como essa? Eu acho que dá para fazer gestão de clima. Ele muda bastante da forma como a gente vinha fazendo. Eu acho que a gestão de clima, de uma forma geral, nas companhias, era um assunto que começou a ganhar mais corpo, a ganhar muito mais pauta dentro das empresas, né? Várias empresas estavam fazendo sua gestão de clima de maneira mais curta, até para medir isso de uma forma mais correta, através de pesquisas de pulso. E então, quando se tem esse tipo de ferramenta, se torna mais fácil a gente fazer uma gestão de clima, inclusive em momentos da pandemia. Uhum. Mas agora, olhando para esse cenário, nós não estamos no mesmo ambiente, né? Algumas pessoas estão trabalhando em home office, alguns sites de negócios estão paralisados, porque o Estado, de alguma forma, também está paralisada. Então, fazer uma gestão de clima através de ferramenta, eu acho que não seria o mais adequado, porque o cenário mudou muito, né? Na minha opinião, agora a melhor gestão de clima é a gente fazer com aproximação das equipes. Estar muito próximo das equipes. As lideranças estar muito próximo das equipes, né? Gerando um ambiente onde elas podem falar abertamente sobre seus problemas, sobre as suas inseguranças, porque nós não sabemos exatamente o que fazer, né? Se as empresas, num cenário como esse, não sabem o que fazer, então logo as pessoas também não sabem o que fazer. E quando a gente gera essa aproximação, nós criamos um ambiente onde nós ganhamos um coletivo fortalecido. E ganhar esse coletivo fortalecido faz com que a gente passe por essa pandemia de forma muito mais enriquecedora, colhendo aprendizados, inclusive, né? Então, a gestão de clima, sim, é possível fazer, e eu acho que a gente tem que simplificar o processo. Voltar de forma onde nós tenhamos mais contato com as pessoas, e aí a gente consegue fazer da maneira mais adequada. Agora, vale lembrar que o líder também precisa de um apoio nesse sentido, né? Porque para nós que somos líderes, né, Beth, a gente percebe que a gente também está tendo que lidar, né, com as nossas dificuldades, com as nossas situações familiares, filhos em casa sem aula. Existem pais, né, idosos que tinham cuidadores que também são do grupo de risco e aí estão sem os cuidadores, então muitos de nós estão tendo que cuidar de filhos e pais e do trabalho e da equipe, né? Então, eu acho que é importante também frisar a questão da liderança precisar de um apoio, seja da área de gestão de pessoas, seja do seu próprio time, né? Que nós sejamos time, Isso. né? Isso mesmo. Nos fortalecendo, né? De uma forma geral, nunca se teve um momento mais importante onde a gente depende um do outro. Essa é bem da realidade, né? Acho que a gente vai resgatar algumas coisas que, de alguma forma, estavam adormecidas nas companhias. As companhias, em um determinado momento, falou-se muito sobre gestão por resultado, e era uma questão de sobrevivência dentro desse contexto, né? Então, agora é o momento da gente depender um dos outros. E essa dependência, no meu ponto de vista, ela é bastante saudável, porque a gente se fortalece como coletivo. E cria muita intimidade, inclusive. E a intimidade, ela gera confiança, né? E quando se tem confiança, a gente consegue, de uma maneira geral, performar melhor também. Nós precisamos gerar confiança nas pessoas. Sim. Agora, Beth, aquele mesmo estudo que eu mencionei na minha primeira pergunta, ele também diz que tanto o número de casos como a taxa de crescimento de casos de estresse, depressão, ansiedade é muito maior, ou são muito maiores entre as mulheres, né? E eu imagino, acho que você também, né? Que isso vem pela sobrecarga. A mulher já vinha, né, de uma história aí nas últimas 2 décadas, talvez, de sobrecarga, né? De hoje trabalhar como um homem, mas ainda ser a dona da casa, a mãe dos filhos, a esposa, a que cuida de tudo, das compras, dos idosos da família, né? Então, é uma disparidade bastante grande o número de casos entre homens e mulheres. Você acha, na sua opinião, que nós, como gestão de pessoas e líderes, né, podemos e devemos fazer alguma coisa diferente
para elas? Essa discussão ela é antiga, ela é bastante ampla no meu ponto de vista e que não depende só do cenário que a gente está vivendo, né? Não depende da gente passar por uma pandemia. Como você mesmo colocou, nós temos responsabilidades adicionais. A gente não consegue fechar a porta do escritório ou encerrar uma atividade operacional e chegar e relaxar, porque a gente tem um outro turno para cumprir, né? Então, como a mulher já tem essa responsabilidade adicional, as companhias, de uma forma geral, elas têm que criar práticas e políticas para olhar para esse público de forma diferente, né? Não só propriamente na pandemia. Por exemplo, quando uma mulher quer buscar conhecimento, ela quer buscar se autodesenvolver, ela vai fazer isso provavelmente quando todo mundo já tiver dormido, né? E muitas mulheres que estão aqui vão se identificar com o que eu estou falando, ou vão abrir mão do seu final de semana, ou vão ter que negligenciar alguma coisa que também é importante para ela. Se os RHs estão preparados e com esse olhar criar políticas e práticas, por que não trabalhar mais essa questão do home office como uma alternativa? Horário flexível também como uma alternativa, né? Para buscar que a mulher possa se desenvolver sem custar muito para ela dentro desse contexto, né? Então tem aí... Talvez a gente esteja numa conjuntura que seja mais favorável, né? Se é que existe alguma coisa favorável nessa conjuntura, mas de a gente sensibilizar, né? Presidentes, executivos, famílias empresárias a essa realidade diferente, né? Porque existe uma resistência grande, né? Da gente tratar diferente ou lançar efetivamente mão do home office, né? É uma transformação de mindset, né, Beth? E eu acho que isso é muito também do nosso país, porque eu percebo que empresas multinacionais que atuam dentro do Brasil, por exemplo, eles conseguem, isso já é uma prática mais instalada, porque lá fora isso ainda é muito mais comum, né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito nesse contexto e muito também influenciado pelas próprias companhias estrangeiras que estão aqui instaladas no nosso país. Então, temos muito que aprender ainda com eles. Né? Muito que aprender. As companhias multinacionais, por exemplo, elas têm meta para cargos de mulheres serem ocupados nas suas lideranças. E facilitam tudo isso. Benefícios diferenciados em licença maternidade, por exemplo. Um outro olhar de fato, porque eles entendem que isso traz um ganho. Uma companhia muito mais equilibrada, porque nós temos os dois gêneros para contribuir. Eu não acredito fortemente que o trabalho de uma mulher ou o trabalho de um homem é só de um homem ou de uma mulher. Eu acho que hoje isso caiu por terra, né? Nós podemos fazer qualquer coisa, assim como os homens também conseguem fazer qualquer coisa desde que estejam preparados, né? Mas ainda é um assunto que, infelizmente, falta aí evoluirmos no nosso Brasil. Ô, Beth, diante dessa conjuntura, você acha que a saúde mental passa a ser um ponto de pauta fundamental nas organizações? Eu acho que já deveria ser, até por uma questão muito lógica, assim, né? As pessoas, quando elas estão bem, elas produzem mais. De forma lógica, é isso. Mas com um olhar mais amplo ainda, no meu ponto de vista, as empresas elas são responsáveis também por manter essa saúde, né? A gente sabe que hoje o estresse, a instabilidade, não estou nem falando só de pandemia, mas o mundo corporativo está muito competitivo e está nos exigindo cada vez mais. Então, como criar políticas e práticas de gestão de pessoas que mantenha a qualidade de vida dos seus profissionais, né? É evidente que depois dessa pandemia vai existir uma gestão da saúde muito mais fortalecida, porque também muitas companhias olham para isso como um custo ou meramente para cumprir a legislação, né? Vamos cumprir uma legislação que está aí para e que deve ser cumprida porque senão vai nos trazer alguns tipos de problema. Mas tudo isso mudou, né? Nós estamos vivendo agora um momento onde a saúde foi colocada em pauta e ela tem um custo, ela tem um valor que a gente não consegue mensurar, né? Então,
existe sim um caminho a ser percorrido, mas agora eu acho que tudo isso ficou mais em evidência. Uhum. De novo, né, se é possível a gente dizer que existe alguma coisa positiva dentro dessa conjuntura, mas eu concordo com você. Eu imagino que as nossas próximas cipates não serão mais as mesmas, né? De as pessoas comentarem que os conteúdos são chatos, é super difícil levar as pessoas. Se a gente pensar efetivamente nessa experiência que a gente está tendo e talvez agregar conteúdos, workshops, pensar em saúde mental também, eu acho que a gente pode trazer um novo olhar, né, para a saúde do colaborador de uma forma integrada, sistêmica e tal. Quem sabe? Quem sabe, e conhecer isso de forma mais antecipada, né? De forma muito mais antecipada, dores que são coletivas, trazermos programas e soluções coletivos para radicar de uma forma ou diminuir todo esse nível de estresse que gera propriamente de alguma situação em especial. Então, assim, conhecer isso, né? Ferramentas no mercado, hoje, através das startups, nós temos várias ferramentas de People Analytics, onde a gente consegue já mapear tudo isso, né? Acho que agora o que vai acontecer também, Flávia, no meu ponto de vista, é as empresas investirem mais nisso. E não olharem, obviamente, assim, simplesmente como um custo adicional, né? Legal, Beth. Você falou um pouquinho do papel do líder nessa questão, obviamente, né, de gestão do clima nesse momento, né? Sempre foi papel dele, mas nesse momento é algo mais desafiador, porque muitas equipes estão em casa, as pessoas estão separadas, né? As rotinas mudaram e o próprio líder tem o seu drama pessoal para administrar. Mas eu queria explorar um pouquinho mais, né? Do papel do líder, né? O que, se você pudesse elencar, né, pilares ou principais atribuições ou responsabilidades ou desafios para a liderança, para um CEO, para um diretor ou gerente, ou coordenador ali de times, né, nesse momento de gestão, né, do clima e das pessoas, quais seriam esses pilares? No meu ponto de vista, o papel do líder, ele tem que exercer uma liderança agora através da presença. O que é isso? Ele tem que estar conectado com tudo que está acontecendo. Ele tem que ser o gestor como eu falei no início, o gestor de clima sem ferramenta nenhuma. Ele tem que estar no dia a dia, porque a situação ela está mudando no dia a dia. Né? Muitas vezes, pelo menos na nossa companhia, nós entramos a semana num cenário e no meio da semana a gente mudou drasticamente a nossa forma de operar, por exemplo. Né? Então, o líder ele tem que estar conectado com essa presença, de como que o time está reagindo a essas necessidades de mudança de forma radical. Ao mesmo tempo que eu acho que ele também tem uma grande oportunidade agora, uma grande oportunidade. E isso a gente está vivenciando também na nossa companhia. Fazer mudanças de forma mais rápida e com menos resistência. Porque as pessoas estão no processo de mudança. Então, se ele souber agora fazer todas as melhorias que ele precisa fazer, se ele souber agora tirar o melhor das pessoas, desenvolver as pessoas, inclusive para um olhar de crise, depois que tudo isso passar, ele terá uma equipe muito mais fortalecida. E, consequentemente, as companhias sairão na frente. O que acontece é que nós temos líderes muitas vezes despreparados e que não conseguem fazer isso com a maestria que o momento pede. Né? Então, liderar na presença, no meu ponto de vista, ainda é o que se pede para o momento, sabe? E falando um pouco dessa experiência da gestão remota, né, presente mais remota, né, as pessoas dentro desse modelo novo, elas estão experimentando, né, as relações de confiança estão diferentes, porque o líder, do dia para a noite, ele teve que confiar que as pessoas iriam manter a produtividade, que elas iam dar o melhor de si, mesmo não estando ali debaixo do olhar dele e da supervisão permanente, né? As pessoas também tiveram ou estão vivendo o exercício de trabalharem de uma forma mais autônoma, perguntar menos, ser mais solução, né? Porque a gente a gestão dessa troca de informações é difícil, porque a gente está lá pelo WhatsApp, está por uma ferramenta digital, enfim. Então, assim, liberdade, autonomia,
confiança. Você acha que, falando de cultura agora, né, são traços que estão se desenvolvendo e que talvez se tornem traços culturais para sempre, né, no mundo corporativo? Eu acho que liberdade, autonomia, confiança e eu adicionaria tudo isso a uma conexão muito forte, assim, sabe? Uhum, Uma conexão entre as pessoas de verdade, né? Porque muitas vezes nós chegamos nas companhias e a gente exerce um papel. uhum, E esse papel, às vezes, ele é muito frio. Ele não envolve as pessoas. Ele não uhum, consegue fazer com que as pessoas entendam o porquê do que elas estão fazendo. Quando a uhum, gente cria uma conexão de liderança e de liderado, eu acredito que muitas barreiras são quebradas. Muitas barreiras são extremamente quebradas. Até porque uhum. eu acho que a gente vai precisar disso, porque quando tudo isso acabar, tudo que a gente fazia, provavelmente nós vamos deixar, tudo não, mas grande parte, né, do que nós fazíamos, nós vamos deixar de fazer da mesma maneira. E nós vamos ter que fazer mais com menos. Porque ainda a gente vai ter uma recessão pela frente e as empresas elas vão se adaptar a fazer mais com menos. É muito Uhum. notório que nós temos burocracias que são desnecessárias, porque a empresa continuou rodando com menos pessoas trabalhando, nós continuamos entregando o nosso produto, fazendo o nosso produto acontecer dentro de um cenário crítico. Então, seria algo como retroagir, voltar com a estrutura normal, voltar com os paradigmas, com as políticas, com os excessos de burocracia. Eu acho que depois de tudo isso vai existir muita simplificação. E para a Uhum. gente simplificar, a gente tem que confiar, a gente tem que ter menos mecanismos de controle. Essa Uhum. gestão pelo controle, enfim, pelo acompanhamento, às vezes só para saber se está sendo feito ou não, eu acho que isso já é coisa do passado e que com tudo isso vai ser cada vez mais. Nós temos que confiar. À medida que nós confiamos, geramos liberdade e conexão, as pessoas conseguem dar, sim, com certeza, o seu melhor. Né? Então Uhum. tem aí uma ótima oportunidade também. Agora, Beth, isso é uma via de mão dupla também, né? É claro que o líder tem uma responsabilidade bastante pesada, mas as pessoas, a gente também descobriu que as pessoas têm maus hábitos, né? Talvez pelo Sim, excesso de controle que existia em algumas culturas corporativas, existe um certo. excesso, como eu falei antes, um excesso de pergunta, um excesso de dependência, né? Então, acho que vale um alerta para a gente como profissional também, não só como líder, né? Uhum. Isso mesmo, com certeza. Eu acho que agora Agora, é o momento. legal. Ô, Beth, eu queria saber de você o seguinte: a gente está aqui falando de gestão remota, do papel do líder, imaginando as pessoas trabalhando nas suas casas, né, dentro dessa conjuntura de home office, nos seus computadores, podendo fazer ali uma reunião dentro de uma ferramenta virtual. Mas você foi recentemente empossada, então, diretora de operações numa Uhum. fábrica, né? Numa fábrica que Uhum. não parou, né? Ela teve ali as suas os seus momentos, aí você pode explicar mais do que eu, mas é, essa não é a conjuntura do pessoal de fábrica, né? Que não estão em casa na frente do computador. Se eles estão em casa, eles estão por outras razões, né? Razões. Uhum. E a minha pergunta para você é assim, isso que a gente está falando, né? De exercitar liberdade, autonomia, confiança, gestão presente, isso vale, né, para uma operação fabril. Como é que você está vivendo isso aí, né? E o que você acha disso? Eu acho que vale também para uma operação fabril. É, lógico, dentro da fábrica e dentro de uma linha de operações, onde o tempo ele é um recurso que tem que ser controlado e qualquer erro pode gerar um erro com impacto financeiro e de reputação de marca bastante significativa, a gente tem que ter processos muito bem amarrados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar autonomia para as pessoas, para elas poderem contribuir. Então, se o operador não tiver esse ambiente seguro, para ele poder opinar que tudo aquilo que ele está fazendo pode ser melhorado, e muitas ideias de melhoria, inclusive, nascem de quem está lá fazendo o processo, né? Uhum, Às vezes as pessoas elas imaginam que o processo pode ser de uma forma
mas só quem está fazendo consegue realmente ver, colocar em prática a viabilidade de tudo aquilo. Então, se ele tem um ambiente que dá condição dele criticar aquilo, e ele não ser punido porque o líder pediu para fazer dessa forma, ou que seja um ambiente onde gere um processo de melhoria contínua, as pessoas elas podem sim ter essa autonomia e essa liberdade. Lógico que toda autonomia, no meu ponto de vista, e liberdade, ela vem carregada com responsabilidade, né? Não tem como a gente não atrelar isso, né? Não tem como ter autonomia e não ter responsabilidade dos seus atos, né? Mas eu acho também que na medida que a gente dá autonomia, onde as pessoas contribuem, a gente cria de alguma forma um clima de melhoria contínua, consistente, logicamente que as pessoas também vão errar. E aí o que a gente vai fazer com esse erro? Eu acho que passa muito por isso. Às vezes a gente coloca as pessoas dentro de uma caixa, né? Eu sou bastante crítica em relação a isso, mas pede que elas pensem fora dessa caixa. Essas coisas elas não combinam, né? Elas precisam ter coerência. Então, quando acontecer um erro, o erro faz parte. O erro está aí para a gente aprender com ele, fazer melhor e consertar de forma mais rápida. Por isso que hoje muitas startups estão ganhando mercado e engolindo grandes corporações, por exemplo, né? A gente acompanha isso todos os dias. Então, por quê? Porque eles erram e tá tudo certo. O processo é esse, né? Faz parte. Ô, Beth, Isso eu sou mesmo. obrigada a te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Vamos Eu lá. acho que você, para nós aqui na região, é um case, uma profissional que vem da área de gestão de pessoas, né? De fora da cidade, né? De um outro local, que não tem raízes em Blumenau, entra numa indústria centenária e assume uma posição de operações, né? Entra pela porta do RH, mas assume é um case. Eu acho fantástico contar a tua história para as pessoas, porque nos dá uma luz de, puxa, será que isso é reflexo de uma transformação cultural em cima de tudo isso que você está falando? Quer dizer, de entender que gestão de pessoas é um pilar essencial, né? E dentro da operação a gente precisa também trabalhar esses pilares de confiança. Isso é um sinal de mudança, né? Da nossa indústria, da própria Alta. Eu sou obrigada a te perguntar sobre essa tua história aí dentro. É muito legal. Olha, eu já respondi essa pergunta muitas vezes, porque todo mundo que conhece um pouco da trajetória da companhia, que conhece um pouco do nosso segmento, que é um segmento mais tradicional, né? Que conhece também a região, me faz essa pergunta. Então, fique tranquila aí que já respondi algumas vezes. Eu acho que sim, eu acho que isso é uma mudança, assim, sabe? Eu particularmente, assim, tenho um senso de realização muito forte em ser uma figura que representa uma mudança tão importante quanto essa. Isso mostra, assim, principalmente para o nosso segmento, que a gente precisa se reinventar em algumas práticas, porque o mercado está muito competitivo. E a gente, por ser muito regionalista, a gente às vezes não olha para as oportunidades de mundo, assim, sabe? E daí, de repente, vem produtos chineses, oriundos de outros países e que nos engolem facilmente, porque a gente está dentro daquelas mesmas práticas que deu certo no passado. Deram muito certo, fizeram com que muitas companhias chegassem aonde elas chegaram. Mas isso não garante de forma nenhuma o futuro, né? De forma nenhuma garante nada, né? Então, eu acho que sim traz essa luz. Falando um pouco de Altenburg, isso não é novo, nós estamos num processo de transformação, entendendo que esse momento precisa, sim, gerar outras atitudes. Então, desde aproximadamente 4 anos para cá, nós estamos num processo muito forte de transformação, transformação de práticas, de políticas, de maneiras de ser e de fazer as coisas. Estamos discutindo muito abertamente aqui dentro do nosso time de
de diretoria, de governança, a própria transformação digital, o quanto a gente está sendo impactado por tudo isso. Esse era um ano que a gente ia, de fato, colocar muitos projetos em ação. Nós temos mais de 20 projetos mapeados para suportar esse tipo de transformação, e aí chegou esse momento de pandemia. Mas sim, eu acho que eu espero de fato, e sem uma pretensão de ideologia nenhuma pelo fato de ser mulher, porque eu não quero levantar essa bandeira, mas eu quero de fato que as empresas possam escolher mais isso, né? Passar também pela cadeira de gestão de pessoas me traz um diferencial nesse momento, né? Porque o grande time também, dentro da área da Altenburg, está dentro de uma diretoria de operações, né? Ele representa hoje praticamente 70% do nosso headcount. E saber gerir pessoas, conhecer de técnicas, com certeza isso vai fazer com que as políticas e até mesmo assim os processos que a gente precisa melhorar, eles aconteçam de forma mais natural. E com certeza eu acho que vai encurtar um pouco o processo de mudança que a gente tem. Então, espero aí que dê muito certo e que possa ter um case aí para a gente contar lá na frente com algumas práticas bem interessantes. Não dá para a gente viver em tempo exponencial com o mindset antigo, né? É preciso mudar Isso esse mesmo. mindset. Não tem como, né? A gente precisa se Isso mesmo. adaptar e é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Isso mesmo. Em termos de competências, Beth, o que é que você, dentro, né, da cultura de gestão, o que é que você enxerga como competências emergentes e agora catalisadas, turbinadas pela conjuntura da pandemia, né? Eu acho que assim, nós com certeza tivemos uma clareza que a gente é obrigado a tomar decisões de forma rápida, dentro de um cenário extremamente desconhecido. Muitas vezes no passado, né? Vamos falar do passado, parece que a gente está falando de 10 anos atrás, né? Não, ontem. Mas, ontem, né? Ontem a gente se embasava muito com número, com relatório, com indicador, com sistema, com benchmarking para tomar algumas decisões. E hoje, nesse processo de pandemia, ou é você ou é você. Então, o líder, ele tem que aceitar que isso é uma nova realidade, né? Está tudo muito incerto. Então, com certeza, tomar decisão dentro de um cenário que a gente não conhece nada, para mim, pelo menos, está sendo uma das competências mais requeridas no meu ponto de vista, sabe? Essa é uma delas. Outra que nós nos demos conta também foi a questão de aptidões digitais, né? Quanto conteúdo bacana, o quanto as pessoas estavam distante de tudo isso, né? Se falava muito, mas a gente nunca precisou tanto de ferramentas digitais, de comportamento digital, de mindset digital. Né? Então, essa, com certeza, é uma competência que veio para ficar. Mas eu acho também que não dá para a gente ter um olhar só de competências mais técnicas, assim, se é que a gente pode chamar dessa forma. Eu acho que é um momento de desenvolver soft skills, competências mais humanizadas, né? Então, competência de ser solidário com tudo isso que está acontecendo, competência de empatia. Um líder empático, com certeza, ele se diferencia, ele consegue entender a situação do outro. E esse momento também pede esse tipo de olhar. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, de alguma maneira, fazendo com que o negócio passe com o menor risco e prejuízo possível, nós não podemos e não devemos deixar de olhar para as nossas pessoas com esse olhar. E sabemos que muitos líderes não têm. Então, assim, desenvolver essas competências humanizadas também tem uma grande diferença para esse novo cenário. E dentro da ótica da inovação, né? A gente vem ouvindo falar muito da gestão ambidestra, aquela que olha para a excelência operacional, né? A excelência técnica, a qualidade, produto e entrega e operação, serviço, enfim, mas também gerindo a melhoria, a inovação, né?
Isso a gente também pode considerar uma competência emergente, é uma nova habilidade, né? A ambidestria, né? Que parece tão desafiador, mas ao mesmo tempo parece que inovação fincou, né? Uma bandeira, uma trilha dentro das organizações que não tem volta, né? O que você acha disso? Eu acho que a gente já estava com essa discussão há muito tempo antes dessa pandemia. Há muito tempo. Por conta de competitividade de mercado, por conta de novos entrantes, simplificação, redução de custo. Eu acho que muitas empresas estavam com esse nível de discussão. Eu acho que era muito discurso ainda, né? Os líderes propriamente falavam que eram líderes inovadores, e aí quando você checava mesmo de inovação pura, assim, né? Se tinha muito pouco. E eu acho que esse processo de inovação, de melhoria contínua, não se dá só com grandes projetos ou com grandes acontecimentos, tipo uma pandemia. É você desenvolver o teu olhar, né? E isso, na minha opinião, é o mais difícil, é desenvolver o teu olhar para o novo, inclusive para coisas simples do dia a dia. Então, assim, muitas vezes a gente tem que se perguntar, por que eu sempre faço desse jeito? E continuo fazendo desse jeito sempre da mesma maneira, né? E não tento mudar o processo, mas aquilo está me trazendo um problema, aquilo não está me gerando competitividade. Então, desenvolver esse olhar dentro dessa gestão é o grande desafio. E isso, na minha opinião, passa muito por a gente se autodesafiar. Colocar uma pauta de autodesenvolvimento mesmo. O que eu faço para desenvolver um olhar de inovação? Dentro daquilo que eu sou responsável. Sem grandes ideias, sem grandes projetos. Então, eu acho que tem muito ganho nisso tudo, mas ainda, antes dessa pandemia, era um discurso. Agora, com a pandemia, quebrou-se tudo. Joga tudo que você aprendeu praticamente, deixa de lado, entende o que você pode usar, e provavelmente depois de tudo isso, muita gente até me pergunta, o que vamos fazer depois de tudo isso? A única certeza que eu falo é, ainda não sabemos. E que bom que nem sabe o que é depois de tudo isso, né? Se esse momento vai chegar, né? Isso. E que bom que de alguma maneira não sabemos, né? Porque quando a gente esvazia também a nossa mente para o novo, a gente coloca coisas novas depois que tudo isso passa. Então, acho que tem uma oportunidade aí da gente se desenvolver também. Ô, Beth, você falou da competência digital, eu tenho que confessar uma coisa. Eu sou quase cinquentona, né? E daí tá sendo um grande desafio para mim fazer live, usar ferramenta digital. Eu sou do tempo do papel, né? E tem uma caixinha aqui de pergunta que as pessoas podem fazer a pergunta de modo fechado ou de modo aberto, tá? Então, eu acho que eu consegui ler a pergunta da Janaína nessa caixinha, mas, Janaína, se não for isso, você por favor, mande notícias aí, tá? Ela queria entender de você, porque eu não consigo ver a pergunta inteira, mas qual o maior desafio em assumir as duas diretorias? O maior desafio é assumir as duas diretorias. Isso. Eu acho que hoje o maior desafio é conhecer algo mais tecnicamente que é o que eu não conheço, no meio de uma pandemia. Então, ao mesmo tempo que o carro está andando, eu tenho que trocar esse pneu. Né? Então, e como trocar esse pneu depende de algumas pessoas que conhecem do processo mais do que eu. Então, garantir que esse conhecimento ele seja abastecido, isso está sendo um desafio bem grande para mim. E, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas tenham tranquilidade nessa mudança. Porque é muito novo, né? É novo por eu ser mulher, é novo por vir de RH, é novo por estarmos numa pandemia. Então, isso me exige hoje uma liderança com presença muito forte. E exige, assim, muito a comunicação. Muita comunicação. Eu tenho que ter energia adequada para estar conectado com o maior número possível de pessoas, para elas entenderem o que está acontecendo. Já tenho criado alguns tipos de mecanismos para isso ser melhor, né? Mas eu entendo aí que isso te gera uma energia muito grande, né?
Mas está sendo bem interessante, porque eu também estou vendo como uma excelente oportunidade de se desenvolver, né? Uhum. Sabe quando você tem a sensação que está no meio do furacão e que a gente acha que, de repente, esse furacão aí, ele está acontecendo e você já consegue enxergar alguns estragos, mas a gente sabe que quando ele terminar e a gente colocar a cabeça para fora, os estragos vão ser verdadeiramente muito maiores. Uhum. Então, tentar fazer essa leitura de cenário também, eu acho que é bastante desafiante, para Uhum. quando a gente voltar de uma maneira muito mais fortalecida. Uhum. Ô, Beth, tem gente falando para você vir só um pouquinho pro lado para verem a mensagem que está no teu quadro ali atrás, que ela é Ah, tá bom, propícia. olha aí. É uma mensagem excelente. Ela estava aí antes da pandemia, né? Mas ela é perfeita para esse Isso momento. mesmo, é isso mesmo. Ô, Beth, falando ainda dessa questão da competência digital, né? Eu me lembro de uma conversa que nós duas tivemos no ano passado, falando sobre transformação digital. E a gente falava que a transformação digital ela não é um processo tecnológico apenas, né? Ela é fundamentalmente um processo de transformação cultural, né? De mindset. Já que o tema nosso é cultura, eu te pergunto, agora vai? Agora, assim, não tem mais volta? Agora a transformação digital, que era um processo que talvez acontecesse daqui a anos, estamos já nesse trilho? Agora vai. Agora é uma questão de sobrevivência, no meu ponto de vista. Né? Uhum, Muitas uhum, empresas, durante o processo da pandemia, e que não é muito tempo que está acontecendo no Brasil, vale lembrar que começou, né, em meados aí de março e a gente só está em maio, muitas uhum, empresas já fecharam, porque uhum, não tinha uma plataforma de e-commerce, por exemplo, porque uhum. não pensaram fora da caixa, né, como diz aí Uhum, o meu quadro. Se paralisaram perante tudo isso, né? uhum, Então, agora com certeza vai, Flávia, eu não tenho dúvida disso. Assim, é uma uhum, questão de sobrevivência, né? uhum. É transformação cultural, com certeza. Um caminho sem volta. Ô, Sem Beth, volta. queria falar um pouquinho sobre. Você, em algum momento, mencionou a questão da reputação da marca, da empresa, né? E a gente sabe que muito da reputação, da empresa ser percebida como uma empresa bacana de se trabalhar e dessa cultura de integração, de acolhimento das pessoas, passa muito pelo sentimento de orgulho, né? As pessoas, na minha visão, quero saber se você concorda, precisam sentir orgulho da marca para que elas efetivamente digam: sim, eu adoro trabalhar aqui. Acho que uma coisa está junto com a outra. Bem, o que eu quero te dizer é, dentro dessa conjuntura que a gente vive, desse drama, né, da pandemia, algumas empresas aproveitaram, no bom sentido, a oportunidade para também trabalhar a questão da geração de orgulho. Alguns casos, né, tipo Ambev, paralisou uma planta fabril para fabricar álcool gel e isso viralizou, né, de uma forma super bacana que a Ambev virou marca top of mind da pandemia. Uma das 5 marcas top of mind da pandemia é a Sim. Ambev, né? A gente teve iniciativas locais aqui muito bacanas, estamos tendo ainda iniciativas locais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se é também uma oportunidade da gente aproveitar para colocar efetivamente as nossas crenças e valores em prática e Uhum. fortalecer, né, a imagem, a reputação da marca e com isso, talvez através disso gerar também engajamento, comprometimento com as pessoas remando forte ali pelo nosso negócio. Uhum. Eu acho que você tem razão, assim, Flávia, porque quando nós sentimos orgulho de trabalhar para uma companhia, nós geramos um senso de pertencimento muito grande. Nosso nível de engajamento, ele é muito fortalecido. E Uhum, isso é histórico, né? Isso existe pesquisas, existe aí muito material disponível que as pessoas mais engajadas em companhias que conseguem gerar esse senso de orgulho, elas performam melhor, porque as uhum, pessoas conseguem dar o melhor de si em tudo que elas fazem. uhum, Então, senso de orgulho automaticamente gera senso de pertencimento, né? uhum, O que eu estou uhum, vendo muito em relação a tudo isso
Eu acho que sim, a gente tem que criar oportunidades de gerar esse senso de pertencimento, inclusive até para um público que a gente não se relaciona, como você citou o caso propriamente da Ambev, que conseguiu atingir aí grandes públicos, até pelo tamanho dessa companhia e pela representação que ela tem no nosso país, mas a gente tem que gerar essa oportunidade sem ser oportunista. Uhum. Porque eu estou vendo também, assim, muitas empresas fazerem por fazerem porque vai gerar uma mídia muito mais adequada de marca, porque vai gerar um marketing social bacana, mas aquilo não está atrelado ao propósito dela. Uhum. E aí, hoje, como a informação ela está muito disponível, todos nós temos acesso à informação do que é falso e do que não é, a gente tem que cuidar um pouquinho só com isso, né? Para não tentar passar uma imagem daquilo que não se é. Porque Uhum. isso não gera congruência, né? Isso pega mal, inclusive, né? Isso Uhum. tem um efeito colateral muito complicado, né? E eu vejo algumas companhias fazendo o contrário. Então, assim, para não errar, no meu ponto de vista, atrelar ações que estão relacionadas com o seu DNA, com o seu propósito. Porque daí as pessoas vão entender, puxa, aquilo que está escrito na parede, de fato, é o que eles praticam. Quero fazer Uhum. parte desse time, né? Uhum. Eu acho que Uhum. então aí sim tem uma grande oportunidade desde que isso seja verdadeiro. Uhum. Coerência, né? A Coerência, gente, a congruência. gente comentou em lives anteriores com outros convidados nossos de um caso que a gente viu um oba-oba, digamos assim, dentro das redes sociais e tal, de uma empresa fazendo, por exemplo, doações de cesta básica para pessoas da comunidade e tal, mas que decretaram, sem qualquer tipo de conversa, negociação, a suspensão de pagamento dos seus fornecedores por um tempo Uhum. gigante ou indeterminado, né? Então, essa preocupação, né, com a cadeia, com os stakeholders, né, e daí com a comunidade, né, também como um stakeholder, essa coerência é importante, né, Beth? Senão o público Isso não se mesmo. engana mais, né? As pessoas Isso mesmo. enxergam, né, a incoerência. Uhum. Isso Como mesmo. você falou, fica feio, né? Fica feio. Uhum. Você Uhum. fala uma coisa, mas pratica outra, né? Então, qual é Uhum. a imagem? Qual é a imagem real? A que você Uhum. fala ou a que você pratica? Se gerou Uhum. dúvida, hoje o mercado ele nos cobra muito. Qualquer geração de dúvida, o consumidor nos deixa de lado. Nós Uhum. deixamos de ser uma marca preferida por conta de pequenas ações. A gente tem N exemplos no Brasil que campanhas publicitárias que não deram certo, até tiveram uma intenção positiva, mas foram muito mal interpretadas. As vendas no dia Uhum. seguinte já caíram. Uhum. E reconquistar tudo isso é muito mais difícil e custa muito mais dinheiro também, né? Uhum. Então, Uhum. todo cuidado aí é pouco. Agora, é uma oportunidade, né? Eu acho que muitas empresas estão passando por isso, mas é uma oportunidade de revisão, né? Quais são as nossas crenças que nos limitam, como você falou, de pensar efetivamente no que efetivamente a gente acredita e pratica, né? Você acha que Uhum. é um momento da gente parar de dizer aquela história de que valores são coisas que estão na parede e efetivamente viver os nossos valores? Eu acho que sim, mas é um momento também de revisitar os nossos valores, Uhum, né? Porque uhum, os nossos valores nos suportam, né? Os nossos valores dizem quem de fato a gente é. Mas quem a gente é não é mais a mesma companhia que nós. Quem a gente é hoje não é mais a mesma companhia que nós somos até março, uhum, uhum, né? Então, na minha opinião, a primeira tarefa que um bom time de RH tem que fazer é essa revisitação dos valores depois de tudo isso. uhum, Porque para a gente não sair, de repente, assim, tá na parede, tá aí já bastante estabelecido, já virou prática, já virou rotina, as pessoas entendem que isso é importante. Mas será que de fato continua sendo importante? uhum, uhum, Né? uhum, Provavelmente muitas das coisas que nós levávamos como certeza, depois de tudo isso,
não é mais assim, né? Então Uhum. passa sim por um momento de revisitação, e eu acho que essa revisitação desses valores também passam para a gente de fato ter valores mais humanizados assim, dentro das Uhum. companhias. Porque Uhum. com valores mais humanizados, depois de uma pandemia como essa, onde a gente ainda não consegue, como eu já disse, enxergar todo o estrago que será feito, e a gente tiver valores que nos norteiam a tomar decisões também pensando nas pessoas, automaticamente a gente vai conseguir se diferenciar, porque a gente não Uhum. está mais só preocupado em restabelecer o nosso número, por exemplo. Uhum. O nosso Uhum. número será uma consequência de tudo isso, Uhum. né? Então, Uhum. eu vejo dessa forma, sabe, Flávia? Tá. Ô, Partindo por Beth, uma a revista gente pode então laical. deixar. A gente está com um público bastante grande aqui de RH. Podemos deixar como dica, então, para aqueles que ainda não fizeram isso, o convite de reunir o time gestor e partir daí, assim, trabalhar o fortalecimento da cultura a partir de uma revisitação, de uma releitura dos seus valores e crenças. Esse é um começo? Eu acho que ele é um começo, mas ele talvez não seja uma única ação, né? Eu acho que também é o momento da gente revisitar a nossa cultura, né? Por que a Uhum, gente faz algumas coisas que talvez não se encaixam mais, assim, né? uhum, Hoje, no uhum, meio dessa pandemia, a gestão da cultura está muito baseada na gestão ainda do medo, né? De uma uhum, falta do que vai acontecer. E uhum, aí a gente talvez não está enxergando as oportunidades que uma crise sempre traz, né? uhum, ok. Então, tomar decisão com base no medo nunca é o melhor cenário, né? Uhum, Então, eu acho que os RHs, de uma forma geral, eles têm que serem provocativos nesse contexto. E assumirem um papel mais protagonista, esse é o momento também de assumir esse papel protagonista, né? De convidar os seus CEOs a perguntarem para ele, vale a pena fazer do jeito que estamos fazendo? Esses valores ainda são válidos? A cultura que até hoje a gente tinha como um norte, vai conseguir nos levar para onde depois de tudo isso, né? uhum, uhum, E, e até mesmo assim, sabe, Flávia, eu acho que tem um papel de entender que nós temos que ser mais provocativos. Então, provocar a companhia. Temos um comitê de retomada, né? Provocar a companhia. Home office, por exemplo, um assunto tão básico, mas vai virar uma alternativa. Não é hora de já pensarmos em flexibilizar o horário de trabalho, algumas coisas do gênero assim. Rever as uhum. políticas de RH, né? As próprias políticas de recursos humanos, no meu ponto de vista, elas estagnaram por um tempo. As pessoas estão fazendo mais do mesmo sempre, né? Uhum. E a gente viu aí ações tão bacanas de desenvolvimento de pessoas através de de compartilhamento de ideias com pessoas que a gente nem conhece, né? Uhum. Por que isso tem que acabar? Por que ele não pode permanecer e a gente atingir fronteiras que até então a gente não estava atingindo, né? Então, acho que Aham. tem muita reflexão a se fazer nesse contexto como um todo, sabe? Essa própria realidade que a gente está aqui, né? Por que a gente É, consegue fazer um fórum às 5 da tarde com 40 e tantas pessoas para conversar, trocar ideia, se fortalecer? Por que a gente não conseguia? Né? Por que não, por quê? né? Manter, Por que não? permanecer dessa forma? Onde é que você acha que vai acontecer a maior mudança, Beth? Se passar, quando passar? Onde é que você visualiza a maior mudança? É no ambiente? É no treinamento? É na aquisição de pessoas? Qual é a tua aposta? A minha aposta, eu acho que é na forma de gerir as pessoas. Uhum, uhum, De cuidar delas de verdade. Acho que essa pandemia, ela nos trouxe esse ensinamento, assim, o quanto de verdade uhum, nós estamos cuidando e de uma maneira genuína. uhum, E se isso for importante para a companhia, e que eu acho que deveria ser, todas as nossas práticas e políticas deveriam ser revisitadas para uhum, ter coerência com aquilo que se quer, sabe? uhum, Então, o cuidar das pessoas, no meu ponto de vista, ele passa por uma transformação agora. Nunca a uhum, gente. Ontem eu escutei uma frase, inclusive de uma pessoa, de um gestor meu, que ele falou assim: nunca o valor de um abraço teve tanto valor como agora. Então, uhum, nunca uma relação humana teve tanto valor como teve agora, né? uhum, Se a gente uhum, souber potencializar isso, porque
o nosso resultado, o nosso melhor vem através das pessoas. Uhum. Podemos ter a melhor tecnologia, o melhor produto, mas são as pessoas que criam isso, né? Uhum. Então, eu acho que a forma de gestão de pessoas vai ser extremamente impactada. Com certeza, Como com um todo. certeza. Uhum. Beth, a gente tem mais 5 minutos. Eu tenho 2 perguntas aqui de participantes. A Janaína pergunta como é que como é que foi implantada a transformação digital na área operacional na Alten? E ela ainda não foi, ela está em processo de. Nós estamos discutindo muito abertamente algumas ações de indústria 4.0, de troca de sistema para nos suportar melhor. A gente está vivendo nesse exato momento discussão de troca de sistema dentro da companhia, justamente para gerar mais informação e fazer com que a nossa tomada de decisão seja menos dependente, assim, sabe? Então, ela está em processo de. E isso não é da noite para o dia, né? Porque para acontecer essa transformação, muitas vezes nós não começamos com a transformação digital, mas a gente começa com a transformação da cultura para ela poder dar certo, né? Então nós temos algumas coisas em andamento, inclusive estamos com um projeto de transformação de cultura na companhia desde o ano passado, porque a gente entende que melhorando a nossa cultura, trazendo algumas atualizações dessa cultura, todas as mudanças que nós formos fazer, ela será gerada de uma maneira muito mais assertiva e com menos ruído. Então passa por isso primeiro, né? E será perene, né? Senão ela corre o risco de não se sustentar. De não ser verdadeiro. Né? E Isso a mesmo. última pergunta é da Patrícia, que está falando o seguinte: Beth, voltando ao tema clima, nesse momento de incertezas e de mudanças, é possível pensarmos em planos de ação para trabalhar esse tema? Eu acho que não só é possível, como ele é necessário, né? Então, assim, se a gente tem uma leitura muito clara da nossa gestão do clima, como está o clima na companhia, nós vamos desdobrar ações na sequência que vão materializar a mudança daquele clima. Particularmente, eu vivenciei um case muito, muito forte aqui na companhia, onde a gente, no momento mais auge, assim, da própria pandemia e de fechamento do varejo em muitos dos estados que nós atuamos, onde a gente precisou fazer redução de jornada. As pessoas entenderam, tivemos uma conversa muito transparente, mas na semana seguinte o clima que pesou. O clima que pesou, naturalmente, porque passa por um processo de insegurança, passa por um processo onde as pessoas vão entender, e agora? Depois disso que virá, será que eu vou conseguir manter as minhas condições econômicas como eu tinha antes? Vou ter que, de repente, trabalhar da mesma forma que eu trabalhava, com redução de tempo, vou conseguir dar conta? Então, passa por muitas incertezas, né? E aí, lendo esse clima, nós criamos algumas ações dentro da minha diretoria e como um plano de comunicação também, de se aproximar mais, de fazer reuniões com maior frequência, de ser muito transparente no processo de comunicação. E não só transparente, mas de comunicar mais. Né? Então, porque a comunicação, ela reduz um pouco dessa ansiedade. Ela traz informação, ela traz segurança, né? Então, isso se dá quando você tem condições de ler um clima. E, então, com certeza, sim, precisa de um plano de ação estruturado. E tem que estar com um olhar muito apurado para isso, porque o clima, ele muda muito, assim, né? Nós não sabemos ainda como será o cenário do Brasil em relação à pandemia, né? E aí nós temos que estar muito bem conectados para saber que qualquer mudança pode impactar nisso tudo. Legal. Beth, eu queria ficar aqui mais horas e horas conversando contigo. Acho que a gente vai ter que gravar uma parte 2 depois para disponibilizar para as pessoas, para a gente continuar conversando. Quero te agradecer muito pela tua disponibilidade dentro desse cenário tão desafiador que você tem aí, né, na sua nova posição, dentro dessa conjuntura.
Então, muito obrigada a todo mundo que participou, foi bem rico, muito legal, tá? Imagina, eu que agradeço, estou à disposição também, né, Flávia, como sempre, uma parceria muito boa que nós temos. À disposição também para o público que tiver qualquer dúvida, pode me escrever, na medida do que eu conseguir, eu vou responder. E espero ter contribuído com algo também. Legal. E tem uma legião da Audrey por aí te seguindo. Já vi o nomezinho da Jaque, do Renato, estão tudo aí te assistindo. Isso Um mesmo, beijo que para bom. todos vocês. Obrigada, tá, Beth? Valeu, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.